Seja bem-vindo aqui ao Lugar Ativista, esse lugar que não tem porta e que hoje apresenta o Papo Atípico, esse lugar em que a gente bate papos atípicos e a gente fala sobre aquilo que cotidianamente evita se falar ou faz de conta que não viu. É que a gente gosta de ver e debater sobre isso de modo respeitoso. Vamos com a gente? E para deixar esse papo ainda mais lindo, nós vamos receber ela, que vai poder explicar para mim e para você aquilo que ninguém teve paciência de explicar e nem te disse que era importante. Mas ela vai falar. Bem-vinda, Valéria. Muito Satisfação de receber obrigada, aqui. Roberta. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou começar com uma pergunta muito à minha cara, que é como é que o teu lugar de base te torna e te traz até esse lugar profissional e humano que você desenvolve hoje, que inclusive lacra às segundas-feiras de batom vermelho. E vou trazer para nós aqui, para deixar esse papo mais bonito, Mariana. Olá, boa noite. Mariana. Prazer estar aqui com você. Muito bom ter você aqui. Agradeço também a oportunidade e a confiança, né, de estar no projeto. Então, é isso aqui, Roberta. A minha base que me trouxe para tudo hoje da acessibilidade, da conscientização. Não é só o mundo do autismo, né? É a inclusão, né? É saber respeitar todos, incluir de verdade. São elas, Lona e Lara, minhas filhas, né? Gêmeas, autistas, que vão fazer 10 anos agora, né? Então, eu vim construindo uma profissão na hospitalar, mas deixei desconstruir e reconstruir para esse mundo mesmo da inclusão, da acessibilidade, do social, das famílias mais vulneráveis, né, mais carentes, porque existe esse mundo do autismo, mas existe também famílias, né, que são invisíveis, né, são essas mais vulneráveis, são os autistas mais severos, são as famílias que não têm o suporte, né, não têm apoio. Então, assim, a primeira opção, a primeira situação que a gente tem que resolver é dar acessibilidade para que elas tenham apoio. Sem acessibilidade, nem o apoio chega, nem elas podem chegar até o apoio, né? Então, aí vem um conjunto Valéria, de acessibilidade, inclusão, né, e a conscientização. Pois é, eu queria que tu fosse mais fofa do que tu já é no didatismo e nos dissesse o que de fato é acessibilidade, porque é uma palavra que de repente a comunicação, o marketing se apropriou, mas eu não tenho certeza se todos nós sabemos o que de fato quer dizer acessibilidade. A acessibilidade é o direito de ir e vir, né? Isso resume tudo. É o direito, né? Esse direito de vir, ele não é um favor, né? Não é um favor. As pessoas acham que a gente tem que pedir. Não é um direito de todos. E essa acessibilidade, o de ir e vir, a saúde, a educação, né? Então, assim, resume muito, é isso. A acessibilidade é esse direito. E aí você ir e vir, você consegue realmente, né, com as pessoas conscientizadas, com atitude, você consegue essa real inclusão, né? E vem toda uma questão de também a barreira arquitetônica, né?
Mas a gente faz todo o projeto da acessibilidade, coloca a rampa, e você sabe que não é só o visível, tem também a deficiência invisível, né? Toda uma questão sensorial, cognitiva. O que seria o capacitismo, né? Seria um conjunto de estigmas, de estereótipos, que no caso do autismo, acabam invisibilizando esse sujeito, né? E atrapalhando o processo de inclusão efetiva. Como você trabalha com a questão do espaço, quando a gente vê essa questão do capacitismo e da relação entre autismo e arquitetura, uma postura anticapacitista seria justamente você conceber espaços acessíveis a autistas, levando em consideração de que não é o autista que deve se moldar para conseguir se encaixar no ambiente, mas que você, enquanto arquiteto, tem que pensar no ambiente levando em consideração as necessidades que são próprias do autista, né? Não considerando que o autista deve ser tratado como uma pessoa, como qualquer outro, porque ele tem limitações que são próprias do transtorno. Limitações, quando eu digo, que são comportamentos que fogem do padrão que é estabelecido no nosso meio social, né? Então, a gente tem que ter cuidado também, assim, de não ver o anticapacitismo como igualdade, seria uma postura mais de equidade, né? De você tentar reconhecer as demandas que são típicas de determinado público, pessoas, e ver como é que você pode adequar a nossa realidade, que já é tão padronizada, tão normatizada, né? Para incluir essas pessoas de maneira efetiva. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de como essa questão do capacitismo entra na tua vida e de como a tua profissão se mostra como uma ferramenta para lutar contra posturas capacitistas. Pronto. Entra na minha vida quando eu falo para você dessa questão de que eu tive que desconstruir a minha vida, o que eu segui, realmente porque começa pela falta de oportunidade, né? Isso não vai só para as minhas filhas, porque eu tive até uma live com 3 mães, mães atípicas, e a gente falou muito isso. Se a gente vai escolher uma escola, a escola, a gente não tem direito de escolher, é o que tem, né? É a escola que tem o mediador, que tem um suporte. Não é aquela escola que eu queria, mas é o que tem, então eu tenho que colocar. Então, assim, já não é justo, né? Não tem essa equidade, não tem esse justo, né? Começa daí. Então, a gente acaba se desconstruindo para construir uma nova vida, tá? É complicado quem está de fora entender isso, mas começa do trabalho, da mãe, do pai, muitas vezes, porque tem que levar o filho para a terapia, tem que ter esse suporte do filho, a questão financeira, né? O Estado ele não tem um apoio. Eu vou chegar nos espaços, mas vem toda essa questão que é a base, é uma base para você conseguir ter todas as oportunidades, né? E você não tem essa escolha de escola, você não tem a oportunidade de saúde, né? E aí você é obrigado a sair do seu emprego para poder dar o suporte ao seu filho, tá certo? E aí você vem com a problemática para até adentrar a escola para deixar as suas filhas, entendeu? Já o acesso, você não consegue uma vaga especial, você não tem um profissional, um porteiro, uma pessoa que seja conscientizada, porque você sabe que tem também essa questão da acessibilidade atitudinal, né? Então, aí se você tem o espaço todo adaptado e a pessoa ela não tem a atitude de receber a minha filha, já é uma barreira. Então, não vale de nada você adaptar a escola todinha se a equipe ela não é conscientizada, né? Então, vem esse conjunto de você ter o espaço adaptado, de você ter as pessoas conscientizadas para ter a real inclusão. E aí a mãe, se ela se desconstrói, e aí começa já aí essa questão do capacitismo. Já começa de que não é justo, não tem uma equidade. A gente não tem uma sociedade justa, não é? E aí as minhas filhas não têm essa oportunidade. Eu não tenho a oportunidade, muitas têm que ter, têm que sair do seu trabalho
como eu saí, e montar algo dentro de casa, ou você esperar por um benefício que não é para todos, né? E aí o pai tem que escolher, ou eu vou trabalhar, ou eu recebo o benefício, que é um benefício para ser do meu filho, né? Que é para ajudar o meu filho. É um autista que precisa de comprar medicação, ele precisa de terapia, então era para ser um benefício para ele. Mas se o pai deixa de trabalhar, o benefício vai para toda a família, entende? Então, aí vem essa questão de não ser justo. Ok, e aí eu consegui, minhas filhas cresceram, isso aconteceu, você está perguntando das minhas situações, e eu vou chegar nas meninas também, é algo muito, assim, pesado para mim, mas eu cheguei aí atrás de emprego e não tenho problema nenhum de dizer que eu tenho 2 filhas autistas. Mas é motivo de eu não entrar no emprego. Eu tenho toda a experiência, qualificação, e é notável quando você fala, não, eu sou mãe eu tenho 2 filhas autistas, né? Já vai no currículo que você, algumas informações, e eu não tenho como não falar, porque tem a necessidade de eu levar as minhas filhas para terapia, mas isso não quer dizer que eu não consiga dar conta do trabalho, né? Então, assim, a pessoa, ela já julga, e aí isso acontece não só com o autista, acontece com a família, né? E aí das minhas filhas vem a questão da escola já. Se orienta de você botar o filho na escola e você não falar que o seu filho é autista, né? Você conhecer a escola, tem a vaga, e aí quando já está no processo da matrícula, ele adentrar a escola, aí vem essa informação. Porque se você falar antes que o seu filho é autista, muitas vezes, a grande parte diz que não tem vaga, entende? E se tem, aí não, é à tarde, né? E isso são atitudes, né, já que não tem oportunidade, já vai no julgamento, entende? Em vez de sentar, conhecer, saber, adaptar, né? Porque muitas vezes o autista, no que ele é focado, ele vai além, né? Há algumas coisas têm uma dificuldade que você faz a adaptação e outras coisas ele vai além. É só você ter o planejamento. E que não existe até esse planejamento. Porque muitas escolas, muitos profissionais, a grande maioria é a falta de informação. Se eu não sei, eu não conheço, automaticamente eu saio de perto, eu excluo. Quando eu conheço é diferente, né? Eu estou seguro ali como acolher, como receber, aberto para aprender e vivenciar. E aconteceu muito em vários graus, anos das minhas filhas, a minha filha já está escrevendo, lendo, e a professora, ela ir para o outro ano, e a professora botar atividades menos do que ela já era capaz de fazer, entende? E aquilo ali atrapalhar o ano da minha filha, né? Então, são muitas situações que mostram a questão de que vem a principal barreira é a falta de informação, tá? E aí vem a falta de conscientização do valor da acessibilidade. Um dia desse eu escrevi, até mandei para você, Mariana, falando dessa questão que até o arquiteto mesmo, ele não sabe o valor dele na acessibilidade. A importância que ele tem de planejar aquele espaço, né? E a diferença que vai fazer na vida dessas famílias, dessas pessoas. Porque muitas vezes o espaço ele não está adaptado, né? E aí a pessoa fala, é a pessoa com deficiência. Mas muitas vezes é o espaço que é deficiente, né? E aí, a partir do momento que você planeja o espaço, adapta o espaço, né? O espaço se torna eficiente, aquele autista, que a gente está falando do autismo aqui, né? Ele vai adentrar o espaço, ele vai se sentir seguro, ele vai compreender, ele vai permanecer, ele pode ter alguma, porque o autismo ele não tem cura, ele pode ter alguma desorganização, mas
com o espaço bem adaptado, ele vai ter aquele espaço de apoio onde ele vai, se regula, né? Se recarrega, fica mais tranquilo e retoma a atividade. Ele não precisa ir embora. A mãezinha não precisa sair correndo com o filho. Então, são várias situações que a gente vê da falta de planejamento, que a pessoa acha que a pessoa com autismo não é capaz, ela não se adapta, mas é porque o espaço ele não é planejado. Ou muitas vezes o espaço é planejado e as pessoas que estão ali dentro, elas não estão capacitadas, treinadas para receber, não conhece. E aí, como eu disse no começo, ela exclui. E aí vem toda aquela atitude mesmo de, ele não sabe, ele não pode, e limita, né? Te dou mais um exemplo aqui, né, de vivência mesmo, na festinha da minha filha, de São João. A minha filha ama música, não tem problema com luz, elas amam as duas, amam barulho, pode colocar bem alto, então aí já vê que todos os autistas eles são diferentes, tem a hipersensibilidade, ela já tem a necessidade do barulho, né? E aí a professora nem perguntou, não sentou comigo para conversar, conhecer, e quando chegou na festinha, e já tiveram, nos outros anos ela dançou e tudo, botaram uma pessoa com a minha filha, deixaram a minha filha lá no final do palco, e essa menina segurando e dançando sozinha lá atrás. Não teve nem uma atitude de incluir na coreografia, colocar a minha filha para frente. Nada. E a minha filha querendo se soltar e dançar. E aí eu falei, bom, gente, se for para ser desse jeito, a minha outra filha amanhã não vai dançar. Né? Eu chorei, reclamei. E quando foi com a minha outra filha, que é a mais tímida, a que já não dançava, ela ficava paradinha olhando nas outras apresentações, mas deram a oportunidade à minha filha, dançou a apresentação todinha, né? Então, as pessoas, parece que não conhece, tem medo, em vez de chegar e conversar, né? Então, é por isso que eu, Mariana, e várias mães, pais, estão aí lutando, passando a informação, porque E as pessoas quando você diz, Valéria, que a gente não, enquanto arquiteto, não enxerga o nosso papel dentro desse processo, a gente já discutiu muitas vezes, né, eu e você, pelo WhatsApp, que quando a gente fala da questão da inclusão ao autismo, a gente encontra muitos estudos na área de terapia ocupacional e pouquíssimos estudos na área da arquitetura, porque a terapia ocupacional, ela se volta a você moldar o comportamento do autista para que ele se encaixe num ambiente pré-estabelecido. Mas a gente nunca pensa no contrário, de a gente conceber o ambiente de acordo com as necessidades que são apresentadas pelo autista, né? E a gente faz isso quando a gente está projetando para neurotípica, a gente não faz um programa de necessidades baseado nos interesses da pessoa, nos gostos e desgostos dela. Por que o autista é diferente? Por que você joga a pessoa no ambiente e coloca o menino num monte de terapia para que um dia ele venha conseguir se adaptar àquele ambiente que você impôs, né? Pronto, eu vou te dar uma observação muito importante, Mariana. Todo dia a gente está descobrindo sobre o autismo, né? Um dia desse que realmente, Ave Maria, tá cheio de autista, autismo é moda. Não, é porque não conhecia. Então, há pouco tempo que está vindo a informação. E todo dia, se você for estudar todo dia, você vai saber alguma coisa nova que descobriu, né? Então, assim, eu acredito que também é para a arquitetura. Hoje, quando a gente começa a estudar, a gente já vê várias pessoas falando. Quando eu comecei há 7 anos atrás, não tinha. Eu estudava fora, pouquíssimas pessoas aqui. Material mesmo, de diretrizes de projeto, eram arquitetos dos Estados Unidos, né, da Europa, não tinha aqui. E ainda é uma coisa muito assim, que você tem que juntar várias informações, né, fazer estudos de vivência aqui para adaptar para cá, né? Então, assim, é tudo muito novo, tem essa necessidade dessas discussões como a gente está aqui hoje. Então, se tinha já a terapia ocupacional, esse trabalho da parte sensorial, da parte cognitiva, e querendo ou não, a gente tem que deixar assim bem claro que nós não somos profissionais da saúde, a gente tem que trabalhar junto. Às vezes a pessoa já chega e acha que a gente vai, uma família acha que a gente já vai
saber todas as informações, mas não, é um trabalho de coleta de informações, como você fala, né? A gente vai fazer um briefing, né? Fazer um estudo do perfil comportamental, né? Vai conversar com os profissionais, vai tentar ir na casa, fazer a visita o mais invisível possível, para não mudar a rotina daquele autista, porque a família, ela fala, né? Mas também está aquela necessidade que a família não sabe falar, que a gente já vê, não é isso? E aí sim, a gente tem que falar mais sobre o espaço, ele tem a sua função terapêutica, desde o começo do Te Adaptar eu falo isso, né? O espaço, ele tem a sua função terapêutica também, né? Ele minimiza, não vai, eu sempre boto isso, não é cura, mas ele minimiza as sobrecargas sensoriais. Te respondi? Eu vou Respondeu pegar tudo. aqui. Opa! Vai lá, Robertinha, vai Eu lá. vou pegar o gancho, porque eu gosto muito de ganchos, e aí ela usou a palavra briefing, e briefing tem tudo a ver com o nosso querido Marcelo Mus, que chegou aqui, conseguiu estar conosco. E aí eu vou pegar esse gancho para te perguntar, Marcelo, como que o ambiente sempre se relacionou contigo e como que você o percebe agora depois do diagnóstico? Você está sem áudio. Pronto. Tá me ouvindo? Aqui o microfone agora tá. Aqui mudei o setup. Primeiro, assim, tudo isso, assim, eu acompanhei, obviamente, do meio, peguei do barco andando, e eu gostaria de ter sido diagnosticado antes. Não foi porque meus pais foram desatentos, talvez nem eu, mas eu acho que teria feito toda a diferença na minha vida ter sido diagnosticado mais jovem. Quanto mais jovem, melhor, mas se fosse na juventude, onde passei por muitos problemas e onde o autismo falou mais alto, exatamente porque não fui preparado para enfrentar as crises. Eu comecei trabalhando em ambientes muito, que no Ceará chama de zoadento, mas para quem estiver em outro lugar do Brasil é só barulhento mesmo. Lugares muito barulhentos. Trabalhei em metalúrgica, trabalhei em oficina, loja de moto, competição de moto, tanto motocross quanto moto velocidade. Meu pai é mecânico de moto, né, até hoje. Então, assim, no final das contas, eu me adaptei de certa forma, mas o barulho, ele me machuca. Certos ruídos, eles literalmente como se rasgasse a minha espinha. A sensação que eu tenho é mais ou menos essa. Eu nunca soube expressar isso. Eu nunca soube, sempre que eu manifestava qualquer proteção, qualquer vínculo de proteção a algum som, era tido como frescura, era tido como bobagem e tal. Hoje eu uso headphone com neutralizador de ruído, né, anulador de ruído ativo. E nos dias normais, deixa eu procurar aqui, está em cima da minha mesa, geralmente fica, são meus abafadores de ruído, que eu tenho pelo menos uns 10 pares. Eu durmo com isso. Eu ando diariamente com isso. Depois que eu descobri isso, assim, salvou minha vida, em muitos aspectos, que é de natação. Não é o adequado, mas é o que eu me sinto mais confortável, porque ele não machuca o canal auricular, se molda. Então, eu acabei criando várias estratégias para interagir com os espaços enquanto eles estavam acontecendo. Eu não sabia que tinha aquilo. Eu descobri que eu era sinestésico em terapia. Porque quando eu falava, eu sinto isso, é assim, gosto de pólvora quando chega determinada coisa, e tal, e comecei a dizer, você sente também? Aí, a terapeuta, não. Eu não. Isso é só você. Depois eu chegava em casa encucado, minha esposa chama-se Natália, eu chegava, Natália, e você, quando isso acontece, você sente desse jeito? Ela, não.
Isso é coisa da tua cabeça. E assim, ia perguntando para as pessoas, tá, e comecei a fazer meio que um caderninho, como se fosse um manual das minhas atipias, né? Isso depois, tipo, agora recente, tipo, há uns 5, 6 meses atrás. Então, comecei a fazer isso. Mas eu lembro da minha infância, em especial na infância, eu sempre brincava, eu aproveitava a onda de brincar de casinha, só que não era para brincar, porque eu sempre fui uma criança muito isolada, eu nunca tive muitos amigos. Os poucos amigos que tive foram muito eficientes, são pessoas que a gente teve um contato muito pessoal, eles me entenderam e eu os entendi muito profundamente. Mas durante boa parte da minha infância, pelo menos até sei lá, dos 2 anos, aí minha irmã nasceu quando eu tinha 4 anos, aí eu tive companhia dela até ela entrar na fase de morder, depois eu não queria mais saber dela, inclusive eu estava falando com ela agora há pouco disso. Ela entrou na fase de morder, depois eu não quis mais chegar perto dela. E ela fazia birra com uns barulhos muito estridentes, e aquilo, eu não conseguia me expressar para minha mãe. Não consegui dizer que era um barulho específico que a minha irmã fazia, um ranger de dentes, uma coisa fina, que aquilo me machucava. Eu não conseguia expressar. Minha mãe, eu lembro que quando eu era bem pequeno, assim, até mais ou menos uns 6, 7 anos, quando ela ainda me vestia, assim, ela fazia questão disso, ela comprava terninhos, jaquetinha, imagina, eu todo de pinguim, ficava lá engessado na cadeira, ela me botava lá, eu ficava por horas. Se ela me deixasse o dia todo, eu passava o dia todo lá. Eu só pedia para levantar para fazer xixi ou alguma coisa, tipo, então me traz alguma coisa para comer. Eu nunca me conseguia explicar aquilo que eu estava percebendo do mundo. Eu nunca consegui me manifestar. Eu sempre tive esse problema de comunicação. Sempre fui muito introvertido. Mas também quando virei tagarela, ali, já na adolescência, aí foi verborrágico. Aí foi tiro, porrada e bomba. Aguenta que é nóis. Aí depois fui melhorando. Assim, tomando uma porrada, me moldando às normalidades. Eu lembro muito quando eu tinha essas sensações, tipo, a roupa pinicava, era alguma coisa que fazia, tipo, eu evitava sair de casa ou estar na frente da minha mãe em determinado horário, eu me escondia, porque eu sabia que ela ia me vestir com roupa que me pinicava, com roupa que me desagradava, e ela nunca perguntou, embora fosse ela que fizesse, ela nunca me perguntou, tá, isso tá te incomodando, isso tá, mas não foi por insensibilidade. Com o passar do tempo, ela começou a perceber que eu era um pouquinho diferente, começou a ceder, não a caprichos, mas ceder a determinados confortos, como, por exemplo, eu sempre gostei muito de dormir com almofadas, e minha mãe, como costureira na época, ela fazia as minhas almofadas anatômicas, um pouquinho assim, um pouquinho assado, ela me dava para dormir, a gente morava em São Paulo, local frio, num topo de encosta, né, e acabava ficando muito frio, e as almofadas eram minha proteção, mas não era por causa do frio, era o conforto que me dava do contato. Até hoje eu gosto disso. Minha esposa me pergunta, por que você gosta tanto de almofada, tanto de travesseiro? Não sei, mas é porque me deixa confortável, me faz pegar no sono mais rápido, me faz dormir melhor, me faz me sentir melhor comigo mesmo. Num outro episódio, falei de que eu também gostava de lugares mais enclausurados, eu vivia dentro de caixa, eu queria me esconder do meu pai, fazer alguma coisa, meu pai na oficina dele, muito grande e tal. Às vezes eu passava o dia inteiro, eu sozinho, brincando com 1 ou 2 carrinhos, sempre vermelhos ou azuis, ou talvez um amarelo, para variar um pouquinho, mas sempre brincando sozinho, quando no mais com um cachorro, e eu passava o dia enclausurado dentro de uma caixa de papelão, o dia inteiro. Isso eu tenho memórias muito vívidas disso. E até eu tenho uma cicatriz na testa, que eu tava brincando, pulei fazendo as estripulias, fiz uma casinha de colchões, só que ficou uma brecha para uma parte do assoalho, e o assoalho tava com uma quina muito viva. Eu pulei de cabeça, bati nessa quina.
Engraçado foi meu pai me levando, na época eu não precisava usar capacete, meu pai me levando para o hospital. Eu lembro exatamente a sensação, eu lembro de absolutamente tudo. Eu lembro do que eu pensei quando pulei, eu lembro do que eu senti quando caí, eu lembro do que minha mãe fez, lembro dela chamar meu pai não estava na oficina, né, parou as coisas, ligou a moto, já me botou em cima com a roupa que ele estava, a gente foi. Eu lembro até da cor da roupa dele, a cor da roupa que eu tava com camisa de robozinho, meio desbotadinha, suja de suco. Então, eu lembro da primeira sensação que eu tive, eu perguntei para o meu pai que se aquilo, a injeção, não, a costura que iam fazer na minha testa ia doer. Ele disse que, eu não vou mentir para você, vai doer, segura aí, segura a onda, mas foi essa sinceridade que meu pai, essa transparência que meu pai passou naquele momento, que trouxe, beleza, eu vou aguentar e depois vai passar, né? Aí, beleza, passou. Aí depois ele me levou na sorveteria pra gente tomar um sorvete. Então, assim, essas questões sensoriais, elas me nortearam durante muito, muito tempo. E eu via vultos e achava que era coisas, eu escutava barulhos que são barulhos da minha mente, não são coisas, não é esquizofrenia, mas são sons que eu sinto as vibrações, sinto as coisas. E eu achava que era normal, todo mundo tinha isso. E no final das contas, quando cresci, já ali na adolescência, as coisas começaram a mudar, porque entraram os inúmeros julgamentos por qualquer coisa que se fazia. E eu me trancava em lugares, eu dormia, às vezes, debaixo da cama, porque era mais confortável. Mas eu não queria que ninguém me visse dormindo debaixo da cama, dormindo no chão. Eu me acordava mais cedo, arrumava a cama, deixava tudo direitinho, ou então, se a cama tivesse muito arrumada, dava uma desarrumada, só para dizer, eu dormi na cama, gente, tá aqui. E a última questão é sobre o espaço sensorial, eu como designer, o espaço de vivência, o espaço de tudo que a gente tem hoje, de como as coisas são hoje, eu acho que dá para ele se conformar também. Dá para a gente colocar meio a meio. Não precisa ser totalmente adaptado só aos típicos, nem somente aos atípicos. Né? E quando eu falo de atipias, eu falo de todas elas. Eu falo do cadeirante, eu falo do deficiente motor de qualquer espécie, porque existem as inúmeras variações. Exatamente isso, e a gente não vê espaços inclusivos. Nesse momento da pandemia, enquanto eu estava em contato constante ali no conflito da vivência, da experiência, é como se eu tivesse uma casca grossa, é como se eu fosse um coco, né, em que eu aguentava o tranco, aguentava ir para o metrô e escutar o barulhinho, o tirintar do metrô, eu escutava as coisas acontecendo, né. Hoje eu não consigo. Não é porque me descobri autista e me libertei de tudo, mas eu decidi mudar os meus jeitos para não ficar totalmente normalizado no sentido de eu era um robô, eu nunca vivi a minha vida de fato, eu nunca vivi e entrei em depressão exatamente por isso, porque eu só reproduzia os padrões, eu só mascarava as coisas para no final das contas apenas agradar o outro. E aí já emenda com outros assuntos, o preconceito, e hoje eu estou sentindo o preconceito de alguma forma, depois eu posso falar sobre isso, mas assim, o que eu sinto dos espaços hoje é que 90% deles não estão preparados para quase nada. Eu acho que uma solução não fácil, mas viável para as estruturas que já existem seriam ilhas de conforto, como existe em aeroporto. Aqueles loungezinho bonitinho para quem tem plano pago, quem tem plano privado, alguma coisa do tipo. Cara, é aquilo que a gente precisa. Às vezes eu não sabia o que era uma crise, até me falarem, cara, acontece desse jeito. E outros autistas adultos falando sobre isso. Não foi
psicóloga ou psiquiatra ou qualquer outra pessoa que chegou para mim e disse. Não, foram outros autistas que chegaram para mim e disseram, olha, quando você faz isso, você sente assim? Isso é uma crise. Pois é, isso aí, você quando fala com uma pessoa e você sente que falou demais ou foi um pouco, se excedeu um pouco em algumas coisas, falou alguma coisa que tenha desagradado, ou seja uma ou seja várias pessoas, que isso é normal, você fica pensando, remoendo aquilo constantemente, por mais que você pense em outra coisa? Sim. Isso te deixa mal? Sim. Isso é uma ressaca moral. Ou uma ressaca social, uma ressaca de convívio, né? Então, assim, são várias coisas que eu não sabia, eu estou descobrindo agora. Então, assim, eu não tenho plena propriedade sobre o assunto, o autismo, até porque não fazia parte do meu convívio até bem pouco tempo atrás. Eu é porque sou muito organizado, eu passo também, além de estudando as matérias, eu faço faculdade, administração, além de fazer tudo isso, existem outras questões que são do meu interesse, e autismo hoje é uma delas, né, estudar como isso acontece para os outros também, para os pequenos. O meu foco em ajudar, obviamente, por ter lugar de vivência, experiência, e talvez até lugar de fala, é como adulto, como um adulto autista, enfrentando todas as dificuldades de se encaixar a um espaço normalizado, a um espaço normativo, a uma coisa normal. O normal é o status quo, é o que prevalece, é a mediocridade, não no sentido pejorativo, mas é o pela média, é o que todos fazem. Eu sou exceção, e eu fico muito feliz hoje de dizer que eu sou uma exceção feliz, eu me reconheço. Hoje eu sei me defender dos argumentos nocivos, hoje eu sei me defender do que colocam como haters, né? Pessoas sem instrução, pessoas sem alguma autoridade para falar, especialmente nesse momento aparece gente inventando teorias de que se fizer isso, aquilo acontece, né? Se assistir celular, dá um celular para uma criança, hoje vira autista. E eu vejo profissionais propagando isso, cara. Profissionais. Antes de chegar na psicóloga que cheguei, eu passei por outras 5. Porque não teve rapport, não teve conexão, sabe? Não senti que as pessoas estavam preparadas, e eu nem sabia que era autista, era só para enfrentar a depressão naquele momento. Eu nem sabia que era autista, mas só queria enfrentar a depressão. Mas eu via que aquelas pessoas não tinham o mínimo de empatia. Eram apenas profissionais, não eram humanos. Então, para finalizar esse ponto e já entrar nas outras questões, acho que os espaços, eles podem ser melhor preparados. Hoje, o que já temos pode solucionar vários problemas, as infraestruturas já existentes dos shoppings, eles poderiam abrir mão de um espaço de loja, um espaço de lucro, para, de repente, trazer empatia, humanizar processos, deixar uma ilha literalmente ali. Eu sinto isso hoje, eu não sentia esse problema de agressão pelas luzes e agressão pelos sons e pelas inúmeras coisas que existem, não só dentro de um espaço de um shopping, mas na rua. Tirei carteira de moto, minha carteira de moto se venceu porque eu não andava de moto. Eu tirei com 18 anos, escondido do meu pai, porque meu pai também não me deixava andar de moto, porque ele sabia que eu tinha alguma coisa de distração. Não era totalmente focado. Obviamente, sempre fui focado quando estava no trânsito. Mas algumas coisas me distraíam para isso. Seria isso. Eu passaria a noite ouvindo, porque é rico, né? Porque, na realidade, eu acho que a escuta é isso, né? Esse exercício de empatia, né? Quando você se dispõe a ouvir o outro, naturalmente você começa a minimamente se colocando no lugar do outro e a entendendo coisas que sozinha a gente não consegue, né? Aqui na Lugar Ativistas a gente gosta muito de dizer que sozinho nada, nem dormir a gente dorme sozinho, porque para que a gente tenha um sono tranquilo, alguém está acordado, trabalhando e fazendo com que aquela segurança daquele sono seja possível, né? Então,
muito agradecida pelas falas de ambos, e dos três, na realidade, Mária, porque eu sempre acho que você é a entrevistadora, que eu estou só de gaiata ignorante, porque eu acho que é importante que a gente... Vou abrir nesse lugar. Eu acho que é importante que a gente tenha a especialista da arquitetura, que é também mãe de duas crianças lindas que estão ali atrás, que tem o espectro, como ter Marcelo conosco, que é esse rico aprendizado de vida, já sempre era, já sempre foi, e agora é também nesse lugar. Mariana, que é pesquisadora e vem se especializando, e eu, Roberta Bonfim, sou quem? Sou o público comum, o ignorante, o que usa as palavras erradas, o que faz os comentários nem sempre apropriados. E eu sempre penso, viu, Valéria, você citou isso, e Cris, que é a nossa parceira também aqui, atipicamente, já citou muito a ignorância, né? Esse lugar de que a gente até que nos doa, né? Até que seja o meu irmão, o meu filho, né? Até que seja o meu, eu, inclusive, eu não entendo. E aí, quando a gente é pego de surpresa, porque a gente nunca ouviu falar sobre aquilo. E aí estamos nós mesmos imbuídos de todos esses preconceitos estruturais, né? E a gente também não sabe como fazer. E aí eu pergunto para os dois, né, em cada um em suas situações, mas lanço para ti também, Mari, porque eu acho que ser colocado nesse lugar do capacitismo, ele cabe para todos nós que somos diferentes. Né? O Marcelo traz muito a fala da normalidade, mas quem é que é? Né? Quem é que, de fato, cabe nessa roupa que disseram que tem que vestir todo mundo, né? Alguém em algum lugar disse que precisava vestir. Então, eu queria saber de cada um as experiências sobre esse lugar de ser colocado à prova, né? De ter sua competência colocada à prova, ou ter a competência dos seres que você mais ama colocados à prova. Então, fiquem à vontade. Roberta, eu vou citar aqui uma coisa que me marcou muito, né? Quando eu entrei para o mestrado e estava começando a pensar no meu projeto de pesquisa, e aí uma das primeiras pessoas com as quais eu conversei foi a Valéria, né? E a Valéria é arquiteta, e é muito interessante que a Valéria, ela é muito atuante na área, né? Trabalha frente a frente com famílias de autistas, né? E muitas das coisas que ela aprendeu na prática são coisas que eu fui lendo em livros. Ela falou, cara, eu não tenho muito tempo para ler sobre autismo. E aí eu falei para ela, cara, mas você sabe, porque você aprendeu na prática, entendeu? Isso aí de adequar o ambiente, às necessidades do autismo, tudo que ela está vivenciando é o que eu estou lendo aqui, que ela aprendeu no dia a dia mesmo, né? E aí eu me coloco, assim, nessa postura mesmo de ignorante com relação a termos que a gente usa dentro do TEC, que muitas vezes passam despercebidos pela gente, porque na primeira vez que eu fui formular o meu problema de pesquisa no mestrado, eu lembro, eu falei para a Valéria e a pergunta era tipo assim, como o ambiente pode minimizar comportamentos disfuncionais de pessoas dentro do espectro? E aí a Valéria questionou, né? Cara, mas o que seria isso de disfuncional, né? O que é um comportamento disfuncional? Então, aquilo ali que a pessoa está fazendo na hora não tem nenhuma funcionalidade, né? E aí eu fiquei, caramba, tipo, na minha fala, eu não estava me tocando disso, né? Tipo, eu tive que rever todo o meu projeto de pesquisa e sair riscando, meu Deus, isso está errado, isso aqui está errado, isso está errado. E isso a gente só consegue perceber com o diálogo, né? Com o encontro, porque se a gente não conhece, a gente fica preso a essas normalidades que nos são impostas e a gente acaba adquirindo essa postura robotizada que o Marcelo falou, né? De vamos aceitando aqui o que é imposto pela gente, a gente nem para refletir sobre o que a gente está falando, sobre como a gente está agindo. Eu sempre falo, quando você fala assim, Roberta, especialista, né? Eu vivo, né? O Marcelo, ele vive, né? Eu sou mãe,
eu acabo sentindo também, né? Eu falo que eu sou autista também, porque para mim ir para um lugar hoje, muitas vezes eu vou antes da minha filha para ver se dá certo. E eu só vou para aquele lugar se dá certo para minha filha, né? Então, assim, quando eu vou conscientizar e tudo, muitos arquitetos, estudantes vêm, me passa livro, ou praticamente me dá a receita do bolo para projetar, né? E não tem. Eu digo assim, vá vivenciar. A maior ensinamento é você vivenciar. Conhece alguma família, né? Converse com mães. Tem muitos autistas, né? Como o Marcelo falando sobre autismo, como vive, porque cada um é único, tem uma vivência. Então, aí você cria essa sensibilidade, como o Marcelo hoje falou, e eu aprendi, toda vida que eu escuto né, todo dia que eu saco minhas filhas, eu aprendo algo, todo dia que eu conheço a família, eu aprendo algo, então, assim, não é diminuindo os livros, o mestrado, doutorado, é importante, mas é importante ter essa vivência e essa convivência, sabe? É muito importante, porque a gente vê o que é diferente, né? Eu estava conversando com a Mariana um dia, e era até uma matéria, né, falando sobre o espaço, eu e o ambiente. Se eu estiver errado, tu me conserta, viu, Mariana? Estratégias de autorregulação, né? Quando você vê um tema desse, né? Eu e o ambiente, estratégias de autorregulação. Então, o espaço adaptado para deixar mais confortável para mim, não é? E aí você começa a ler o texto, e o texto ele fala de comportamentos fora do padrão, a socialização a criança que era focado na criança autista. A criança não se socializar adequadamente, e você via todo o texto falando isso. Em nenhum momento falando o que é que tinha de estratégia no espaço para deixar aquela criança mais confortável. A única coisa que falava é que o autista precisava de uma pessoa como apoio para ele conseguir, né, ele permanecer, ter acessibilidade, ter a função naquele espaço. Enfim, onde é que está a acessibilidade aí? Se a acessibilidade é para dar autonomia, independência, segurança, onde é que está, né? Então, ali é totalmente o capacitismo, né? Preconceito, falta de informação, tudo, né? E aí a Mariana passou para mim, a gente teve, eu respondi a ela e foi esse mesmo raciocínio. Isso é a falta de vivência, a falta da escuta empática, a falta da visão sistêmica. A gente precisa realmente parar para escutar o Marcelo sem julgar. Quando a gente escuta e entende, a gente já com o conhecimento da arquitetura, vem várias soluções. E que se a gente pode, sim, projetar, que fique bom para todos, muitas vezes seguindo só o que já existe, o conforto ambiental, né? Essas normas de ventilação, de iluminação, que muitas vezes não são seguidas, não são obedecidas. E isso já, quando você já segue, isso é depoimento de um autista arquiteta, né? Ela falando. Isso já minimiza muito, né? Um espaço geral, você não tem como diretamente ajudar em tudo aquela pessoa. Mas a partir do momento que existem esses espaços de apoio, como o Marcelo mesmo falou aqui, que já até existe, Marcelo, alguns aeroportos, Curitiba, Rio de Janeiro, com espaços sensoriais, né? E já dá um grande apoio, né? E tendo esses espaços de apoio, também espaços de transição, né? Quando o Marcelo fala que o pai falou, vai doer, né? Vai doer, meu filho. Ele já sabia que ia doer. Então, essa previsibilidade do espaço, o que é que eu vou encontrar ali, né? Ter o cuidado com essa informação antes de entrar, se não pode ser visto todas as portas, todos os acessos, ter o cuidado com a comunicação visual, não ser poluída, mas ter uma informação direta ali, isso já vai minimizar muito, né? E não é só a pessoa com autismo,
né? Existem as outras situações momentâneas também, a pessoa com depressão, pessoa com ansiedade, síndrome do pânico, né? Então, assim, não é só para o autismo. Quando a gente faz esse espaço inclusivo, é para todos, vai ser para todos. Um momento vai ajudar alguém aquela adaptação, né? Naquele momento, ou aquele autista que precisa toda hora, sabe? Então, assim, isso é muita vivência, né? Hoje que eu estou tendo tempo de ler, que as meninas estão com 10 anos. Então, eu vejo o meu conhecimento da arquitetura hospitalar, mas de ler mesmo, assim, eu vinha com o projeto e tudo, mas a fundo fazer a especialização, né? Artigos, pesquisa, enfim, e livros direcionados mesmo, agora. E quando eu vejo, e quando eu vou na neuroarquitetura, vem muito forte, porque eu vivi, né? Então, assim, as pessoas têm que realmente parar para escutar, dar voz, assim, aos autistas, mas sem julgamento, né? Os arquitetos têm que ter essa sensibilidade, né? Muitas vezes ele já vai com com aquela coisa pronta. Ele tem o estilo dele de trabalhar e ele quer impor aquele estilo no projeto, né? Não, é você ir sem nada, né? Nem é mesmo se essa porque você ouve, você já tem a resposta, né? Quando você vai só para escutar realmente, né? Aí você consegue pegar esses dados, fazer esse perfil, esse briefing, né? Com a vivência com a família, e aí você consegue fazer esse projeto ou geral, público, ou esse projeto adaptado, né? Mas realmente é notório assim que precisa ter essa vivência. E eu dou um ponto aqui que eu converso muito com a Mariana, que tem que ter a empatia dos dois lados, né? Entender que quando o outro age com preconceito, muitas vezes é porque ele não sabe. E aí você ter a empatia, sabe, de ter a atitude, né, para passar a informação correta para que não aconteça de uma próxima vez, porque se você for bater de frente, porque a pessoa falou algo, né, ela vai sair sem entender nada e lá na frente ela vai estar até com mais preconceito, sabe? Então, assim, é muito importante essa vivência, ter a base, né, o estudo, a ciência, mas também andar em paralelo com a vivência, até porque, como eu disse no começo, a gente está descobrindo todo dia sobre o autismo, né? E é muito complexo, porque cada um é único. Então, para a gente atender mesmo, vem muito muito forte essa questão dessa escuta empática. Diz tu, Marcelo. Desculpa, eu sou lentinho, gente, desculpa. Primeiro de tudo, eu acabei criando um roteiro aqui, pensando sobre todas essas questões lançadas, colocadas aqui. As falas anteriores foram mais fluidas, no sentido de conversa sem prumo. O que eu acho sobre isso? Primeiro eu vou falar sobre preconceito, capacitismo, sobre a minha perspectiva. Neste momento eu estou entrando dentro do ativismo, né, ou poderia dizer artivismo, porque eu utilizo a minha arte para contar as histórias a partir desse ponto de vista de dentro. Eu estou observando de dentro. Já falo sobre isso. O preconceito, primeiro de tudo, vou começar falando assim que eu tive um momento de alto preconceito. Foi o baque do diagnóstico, assim, você tem autismo e funciona assim, tá aqui a descrição. Eu já sabia o que era, eu já li livros, já vi livros, vi filmes e outras questões, desde teses de mestrado e doutorado, dissertação de mestrado e tese de doutorado, para acompanhar como isso acontece. E eu tenho um vasto material aqui sobre tudo isso. Mas uma coisa é isso estar no papel e descrito de forma fria. Todas esses neologismos que surgiram para designar a forma científica do autismo,
Cara, isso tem a função científica, eu entendo muito bem, mas é uma coisa que, inclusive, já falei, eu não gosto de ser funcional. Eu não gosto de ser comparado a uma coisa funcional. Eu sou uma pessoa, eu não opero, embora nosso corpo seja um sistema muito lindo, muito brilhante, nosso cérebro, que é em boa parte onde está também o autismo, eu digo em boa parte porque ele também está na parte sensorial, no sistema nervoso, o que acontece é que é uma máquina muito brilhante, é uma máquina mais biológica, é orgânica, tem ações e tem emoções ali envolvidas, ela não é uma máquina fria. E talvez eu tenha entrado em depressão durante essas minhas observações, exatamente por não me reconhecer como uma máquina fria. Não me reconhecer apenas como preto no branco. Em boa parte da minha vida, eu fui o garoto cinza. E é uma analogia que crio, e talvez isso vai entrar dentro do meu jargão aqui, é uma mitologia, isso faz parte do meu conjunto mitológico, exatamente porque o garoto cinza, na minha concepção, ou como eu defino, é o garoto que não queria ser visto, que fazia de tudo. Eu literalmente me vestia de cinza. Minhas roupas eram desbotadas, e eu escolhia cores desbotadas. E quando não eram desbotadas, eram cores vivas, eu usava muito até desbotar. Então eu usava muito aquelas roupas. Eu tinha sempre muita dificuldade de selecionar roupa para sair, roupa para ficar em casa. Eu uso roupa para mim. Eu não uso roupa para me comunicar com o outro. Eu tenho boca, eu posso me comunicar, eu não preciso de escrever um slogan aqui. Eu sei que tem gente que pensa diferente, eu concordo, entendo, acho muito legal. E essas diversidades eu também concordo e compreendo. Mas eu sou muito sintético. Por quê? Porque tudo que acontece, especialmente na expressão, na forma da comunicação, para mim, é pura lógica. Você fala de matemática, para mim, é totalmente intuitiva. Mas são coisas distintas, são linguagens distintas. A matemática, ela existe para retratar fenômenos, e de uma maneira. E ela retrata muito bem, ela serve aquele propósito. O nosso português, e é uma língua tão complexa, tão densa, é diferente, por exemplo, do russo, que é mais sintético, tem um vocabulário mais pobre, mas isso expressa as nossas culturas individuais. O russo, por exemplo, por viver no frio e uma série de outras coisas, eu digo isso porque conheço vários, e estou estudando a língua, a questão é de a praticidade, né? Como funciona para cada coisa. E a gente tem muito essa coisa do romantismo, do tá junto, só que a gente não entende como as relações realmente acontecem. Fechando esse parêntese, eu acho que a parte de preconceito, ela sempre vai existir de alguma forma. A gente sempre tem um pré-conceito de alguma coisa, uma pré-concepção de alguma coisa. Uma outra questão questão de linguagem também, eu não estou aqui corrigindo, é só uma perspectiva de opinião, né, no caso minha, sobre julgamentos. Eu faço julgamentos constantes, eles me salvam de muita coisa. O que eu procuro evitar são as condenações. Procuro evitar condenar as pessoas por determinado comportamento ou por determinada coisa, a não ser que isso seja realmente lastimável, cause muito dano ou desconforto às pessoas em comum. Mas, no geral, se são ignorantes, tadinho, é só ignorante. Já entrando na questão do ativismo, já eu volto só pontuar uma experiência com preconceito já adulto, né? Entrando na questão do ativismo, uma coisa que eu tomo muito cuidado e falo sempre com as pessoas que têm me procurado sobre o assunto, eu não quero ser referência no assunto. Eu vivencio isso e quero trazer uma abordagem didática e empática sobre isso, não apenas porque sou designer, mas porque, essencialmente, antes de ser qualquer coisa, eu sou humano. E assim quero ser tratado. Não quero ser tratado apenas como um profissional frio que entrega resultado. Cara, eu tenho discrepância executiva. Alguém sabe o que é isso? Eu planejo muito bem. Na hora de executar, trava tudo. Na hora de executar, eu tropeço, saio catando cavaco.
Se eu não tiver todo o foco, toda a regra, não acordar às 5 da manhã, fizer exercício às 5h10, às 5h50, estiver meditando e começar meu dia desse jeito, o resto do dia não anda. Eu dependo de uma rotina, eu preciso de uma rotina. Por quê? Porque senão eu fico à deriva. Aí o que eu tinha que entregar não entrego, o que eu tinha que fazer não faço. Não é que eu invento desculpas, mas é que aquilo acaba se tornando desimportante perto do conjunto de outras coisas que andam acontecendo. Então, é uma emergência virando urgência, virando tropeço. Então, eu tenho várias carcaças de projetos, coisas que ficaram pelo caminho, e isso me levou à depressão. Não só o meu perfeccionismo, meu preciosismo sobre algumas coisas, mas eu consigo executar. Hoje eu consigo executar. Mas é com muito desconforto, isso é totalmente desconfortável, mas eu faço, né? Então, voltando para a questão do preconceito e do ativismo, né? Eu acho que o ativismo, nesse ponto, eu sou muito cauteloso especialmente de bloquear uma pessoa. Quando meus pais descobriram, a gente teve uma conversa muito franca, eu esperei estar na frente deles, cara a cara, olho no olho, para conversar sobre o assunto, e aprofundar, e adensar ele, não fiquei dando margem para conversinha, não, foi tete a tete, chamei os dois, meus pais estavam juntos naquele momento, pá, a gente sentou e conversou. E eles saíram dali dizendo, cara, eu sabia que tinha alguma coisa com você, não sabia o que era. Mas aquilo não soou capacitista para mim. Eles não me chamaram de retardado, eles não me chamaram de bobo, eles não me chamaram de doido, eles não me chamaram de qualquer outra coisa que me denigrisse. Eles diziam, é por isso que eu não deixava você fazer isso, é por isso que eu não deixava você fazer tal coisa, porque eu estava tentando te proteger dessa forma, e assim vai. E eu concordo muito, a gente refletiu friamente. Muitas coisas que na minha juventude, eu julguei, condenei, e trouxe atrito na minha relação com os meus pais, eu passei a observar aquilo de uma outra forma. Eles sabiam, nossa, que legal, e eles me protegeram, e agradeço muito por ter pais atentos a esse ponto. Desatento em outros, mas isso é normal. Eu não os condeno por isso. Os julgo, exatamente porque, baseado na experiência deles, eu não quero repetir, e baseado na experiência deles, eu quero passar isso para o próximo, para que as outras pessoas, e a partir desses pequenos atritos, foi que eu construí o meu repertório para lidar com as pessoas mais brutas, no dia a dia, no tete-a-tete, no pau, entende? E constantemente eu escuto isso, cara, constantemente, mas assim, eu não faço cara feia, eu não faço, mas também não rio, eu digo isso é sério. Quando eu me apresento na sala de aula, a primeira coisa que eu falo, quando diz, e aí, fala teu nome. Olha, eu tenho autismo, eu sou Marcelo, sou artista e tenho autismo. Nossa, que palavrinha legal, né? Artista, autista. Nem parece. Tá, legal. E muita gente, quem já é do meio, e eu às vezes falo isso, né? Tipo, vira pé de guerra. Porque isso é capacitismo. Cara, isso é capacitismo. Mas quantos capacitismos eu não cometi durante toda a minha vida? Eu errei muito. Estou em reforma. Estou me desconstruindo nesse momento. E faço questão de dizer, já fui machista, já tive uma perspectiva machista e uma série de outras questões que hoje não fazem sentido e, de fato, não são para fazer sentido se a gente quer construir um mundo melhor, um mundo mais inclusivo. Elas precisam realmente mudar. E admitir abertamente, estou aqui, esse programa vai rodar, e pessoas vão ver, quem sabe vão acessar meu perfil social, vão ter haters, e eu vou saber me proteger. Eu vou saber dar uma resposta justa e honesta para cada um deles, sem precisar destratar nenhum deles. E assim que eu vou fazer, com todos que chegarem dessa maneira. Porque, para mim, a maior punição para quem é grosso, estúpido, de uma maneira hostil, é o ostracismo. É simplesmente ser abandonado e deixado para trás. Porque ele vai ficar para trás. Essa pessoa, se ela não mudar, ela não se reformar, ela vai ficar para trás. E não vai ser um que vai deixar.
vai ser todos. Quando ela olhar para trás, não tem mais ninguém para que fique lá do lado do leito de morte dela e consiga acompanhá-la. Então, eu acho que a melhor coisa da vida, eu escutei de uma pessoa muito bacana. Como é bom ser amado. Né? E era uma pessoa em leito de morte. E eu acho que se todos os meus cachorrinhos, que eu tive mais ou menos uns 6 ou 7, e eles foram longevos, eles morreram, alguns deles morreram no meu braço. Eu acho que se eles pudessem falar, eles teriam falado alguma coisa do tipo: como é bom ser amado. E eu acho que é a melhor experiência que a gente deve cultivar durante a vida. Somos indivíduos, mas somos mais fortes juntos. Para concluir especificamente esse ponto do preconceito, do ativismo, eu pego leve com as pessoas porque eu quero ser didático. Se eu sentir que elas são hostis, eu só dou as costas, com muita educação. E a questão de observar tudo isso com muita atenção e cautela, sobretudo, porque eu quero colocar aqui alguns pontos sobre preconceito, que é exatamente, existem os preconceitos cruzados. Existe o autista gay, existe o autista trans, existe o autista assim, o assado. E vão enfrentar duplo ou triplo preconceito por serem autistas, alguns gays, alguns favelados, alguns negros, e são muitas pautas juntas, não dá para resolver tudo junto, mas a gente tem que fazer o máximo para colocá-las todas a nível, porque eu vejo, muitas vezes, é o que eu comentei no episódio passado, existem os autistas, especialmente os médios, assim, os de suporte 1, né, ali já na fase adulta, os jovens adultos, né, já um pouco mais independentes, já construindo alguma coisa, e existem a família do autista, que também é de alguma forma autista, assim como colocou Valéria. Sim, eles são vivências, mas uma coisa que eu achei muito interessante sobre lugar de fala é que quando a minha esposa chegou para mim, ela foi muito didática, ela é professora, ela foi muito didática em dizer: cara, sabe o que é lugar de fala? É você saber dissertar, se você pode entrar num doutorado sobre menstruação. Você pode dissertar belamente, construir uma poesia, construir uma obra sobre menstruação e passar e tal, transpor barreiras e passar a mensagem. Mas você, como homem, nunca vai sentir o que é uma menstruação. Então, é essencialmente isso. A família do autista é isso. Vai dissertar sobre o autismo. Mas quem vai estar dentro ali da cápsula, quem vai estar realmente sentindo a coisa, é o autista. É a pessoa autista. Então, é aí onde tem que ser dado espaço de fala. Tem que ser instruído, por mais que tenha um suporte alto, né, por mais que tenha um suporte 2, 3, e assim vai, tem mais, né, para que ele tenha voz, ele se manifeste, e que a família não diga o que acha que tem que dizer, e muitas vezes sendo ativista de uma maneira hostil, e mais uma vez segregando. Eu acho que as pautas têm que estar juntas aí, cara. Eu acho que a gente vai ganhar força se tudo estiver junto, tudo estiver no mesmo barco. Finalizando, falando sobre essa parte da empatia e tal. Eu, como designer, eu parei de ser designer gráfico, porque eu trabalhava em agência de publicidade e eram nos prazos, tipo, que a gente chamava prazo úlcera. Prazo úlcera é aquele que ou você faz, ou você se desespera e tem uma úlcera. Né? Então, essas coisas. E a gente, trabalhando em agência de publicidade, cara, foi a pior fase da minha vida. Né? De muitas formas. Primeiro, porque eu me achava subjugado por ter feito, embora abandonado a faculdade de design, abandonei também pela manifestação do autismo ali, eu não sabia me expressar por algumas coisas, então resolvi abrir mão e hoje faço administração e estou muito feliz. Mas a minha perspectiva sobre o design
muito ligada ao foco no humano. E existe uma metodologia desenvolvida pela IDEO, Tim Brown e outros tantos, chamada HCD, que é Human Centered Design, que é exatamente o design focado no humano. É uma abordagem de design thinking que faz com que você esteja imerso dentro do ambiente. Teste baseado não na premissa da melhor funcionalidade, não na premissa da engenharia, porque era assim que as coisas aconteciam desde o século passado. Não na premissa das limitações da engenharia, o que engenharia é possível. Niemeyer chegou para quebrar tudo. Isso é possível? Tá, eu vou tornar possível, tem um jeito. Ali teve as funções, ele tem o seu mérito, tem o seu momento. Mas a questão é estamos vivendo no século XXI, o que as coisas têm que ser feitas? As pessoas têm que perguntar para as outras o que ela realmente quer. Isso não é nicho, não é construir nicho. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo, e tendendo a 8, quem sabe, a gente chega a 10, mas eu acredito que não, velho. Vamos entrar em declínio antes disso, porque somos só mais prolíficos, quer dizer, só menos prolíficos do que insetos e fungos, porque a nossa população no mundo é gigantesca. E eu acho que essa abordagem, esse framework do design empático, design focado no humano, se outros profissionais de outras áreas trouxessem tivessem um pouco mais de proximidade desses outros frameworks dentro dos seus ambientes, eu acho que isso existiria de uma outra forma. Isso é muito potente. Eu já vi a potência do design thinking aplicada muitas vezes. Finalizando, definitivamente, primeiro de tudo, eu acho que o espaço aqui que a gente tem é um espaço de fala aberta, de debate. Eu estou na minha posição, eu me sinto confortável de falar como autista adulto. E eu não conheço, embora tenha vivido como um autista, porque eu fui autista criança. Eu só tive a infelicidade de descobrir isso agora. Mas se eu tivesse descoberto antes, teria sido ainda melhor. E eu me sinto liberto para falar dessas temáticas todas, com muita, digamos, muito approach, muito prazer, e com a boa didática cara, vamos engolir muito sapo. Vai ter gente capacitista dizendo que, mas não parece, mas não é, quero ver teu laudo, que vamos lá, vamos conversar um pouco mais. Cara, é muita paciência, e eu vou ter essa paciência. Eu tenho o direito de ficar impaciente, mas não vai adiantar, porque ficar distante dessas reflexões e desses embates só vai gerar mais discrepância, só vai gerar mais segregação, só vai gerar mais apartheid aí, e existem diversos. Então, eu tenho que, beleza, eu vou considerar essa bobagem escutada como uma crise. Eu vou ali, normalizo, depois eu volto. Aí eu volto tranquilinho, meditado, relaxado, felizinho. Aí vamos conversar. Agora sim, vamos conversar de boa, não vamos papinho terraplanista não, tá bom? Porque quando entra no papo terraplanista, eu também pego pesado. Entende? Então, assim, nesse quesito, dá para surfar essa onda, mas eu pego pesado com argumento, com fato, com vivência. Eu não pego pesado mentindo, eu não pego pesado omitindo, eu não pego pesado inventando, né? Então, essencialmente é com isso, mas detalhe, eu pego pesado, mas eu não falo bobagem nem desrespeito. Então, nem quero me colocar. Quando entra no nível do ad hominem, ou seja, o embate, os fight aí, beleza, minha mãe tá me chamando ali, gente, tchau. Então é basicamente isso. Áudio. As melhores coisas que eu falei nesse programa, ninguém me ouviu, gente, porque eu tô com o áudio desligado. Normalmente é assim. Eu sou muito grata. Foi uma hora de grandes aprendizados. Valéria, esse lugar aqui, ele não tem porta. Então, sinta-se em casa. Você e tudo que vem junto. Né? Mariana sabe o quanto que a gente gosta de gente que gosta de gente. Marcelo, meu amor, sempre lindo aprender com você. Hoje foi difícil não chorar, foi uma pressão, mas acho que o convite que você faz é o mais lindo, né? Assim,
é que a gente ame, que a gente se ame, que a gente ame o outro, que também faz parte de nós. Porque no final das contas, gente, estamos só dentro de um ovo, né? E somos todos a gema e a clara desse mesmo ovinho. Então, se a gente se cuida, vai que até nasce um pintinho bem lindo para a gente poder amar mais ainda e gerar outras realidades possíveis. Hoje, apesar da vontade de continuar conversando, a gente vai parando por aqui nosso papo atípico. Mas daqui 15 dias tem mais papo, mais provocações e mais convite ao respeito e ao amor. Então vem com a gente. Boa noite e até logo menos.